Bom dia a todos. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa aula da escola dominical. Antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos tratar de um texto em Atos que nos remete a uma outra situação. Algumas pessoas às vezes questionam: e aí, pastor? A igreja ela tem que abrir, ela não tem que abrir, ela tem que funcionar? Alguns chegam a dizer assim: ah, a igreja ela não pode fechar em situação nenhuma. A igreja ela tem que ficar aberta em todos os momentos. O que vocês acham? A igreja ela tem que funcionar mesmo, independente da situação, mesmo numa pandemia, mesmo diante de um decreto, porque nós temos realidades diferentes nas cidades brasileiras. Aqui na nossa cidade, em Mutum, por exemplo, o prefeito ele decretou que as igrejas estivessem fechadas. E aí algumas pessoas dizem assim: não, mas na Bíblia não diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, nós não estamos obedecendo aos homens e deixando de obedecer a Deus quando nós fechamos as nossas igrejas? Isso é um assunto que dá um pouco de polêmica, dá um pouco de pano para as mangas, e eu gostaria de esclarecer a posição da nossa igreja, que também é a posição do nosso presbitério, do nosso sínodo. O sínodo é um concílio de igrejas. E reunidos, biblicamente, nós entendemos, não somente pela questão do amor ao próximo, não somente pelos protocolos de saúde que nos são orientados, pela prudência, que é algo exigido de nós cristãos, mas também pela obediência às autoridades. O último parecer dos nossos concílios maiores aqui, regionais, é o de que estejamos nos adequando aos decretos municipais. Então, se no decreto há uma flexibilidade, talvez para o culto em várias partes do dia, com um grupo restrito de pessoas, pode-se fazer o culto seguindo aquelas orientações, tomando algumas medidas de precaução. Em outras cidades, como é a nossa, não há esta flexibilidade. E aí alguns dizem: pois bem, a igreja não tem que abrir as portas, vocês estão ouvindo a homens, vocês estão ouvindo lá ao prefeito e não a palavra de Deus. Bom dia a todos que estão aqui conosco. É bem verdade, tia Zilda colocou ali: a igreja somos nós, e ela está aberta em nossos lares, e isso é uma verdade. É uma coisa que nós devemos aprender e entender, que nós somos a igreja. E tem muitas coisas que nós temos aprendido nesse período de pandemia. Entre elas, é a convivência familiar, é a importância de estarmos próximos, a importância do abraço, do aperto de mão, a importância de estarmos juntos fisicamente. Mas não obstante essas dificuldades, nós somos a igreja. É claro que isso não justifica posteriormente algumas pessoas dizerem assim: então agora nós vamos reunir apenas de maneira virtual. Claro que não. Nós devemos entender a necessidade, a situação presente. Me vem à mente o contexto de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, quando ele recomenda várias coisas, inclusive que quem não fosse casado continuasse sem casar. Aqueles que tinham filhas virgens em casa, que não as casassem. Os viúvos que permanecessem no estado em que estavam. E Paulo fala: olha, é isso que vocês devem fazer. Mas ele diz: por conta da angustiosa situação presente,
Ou seja, a realidade daquele tempo, naquela situação que era um período de grande perseguição, foi um período em que os cristãos tiveram que sair fugidos, aonde não se havia muitas condições de se cuidar da casa, porque cada um estava cuidando da própria vida. Paulo disse: olha, pela angustiosa situação presente, eu digo para vocês não casarem. Mas isso não significa que Paulo era contra o casamento, nem que em outras situações o casamento estaria aberto para todos de maneira mais tranquila. O mesmo acontece em relação aos nossos cultos. Por conta da nossa angustiosa situação presente, nós nos reunimos virtualmente. Mas assim que Deus nos der a graça e a oportunidade de nos reunirmos de maneira presencial, aí nós vamos fazer valer aquelas palavras que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Porque aí nós temos a oportunidade, nós temos as condições, e aí então nós nos reuniremos. Mas o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, dois textos, um é do apóstolo Paulo e outro é do apóstolo Pedro, diz assim: capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Vale dizer que as autoridades daquela época não eram autoridades cristãs, não eram autoridades que seguiam a palavra de Deus, não eram autoridades comprometidas com a verdade, inclusive era até um contexto de perseguição. E um contexto de perseguição maior ainda encontrado na carta de Pedro. E ele diz assim para a igreja: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós estamos aqui na nossa cidade com um decreto de que nós não podemos abrir as nossas igrejas. Então, nós estamos cumprindo o decreto. E nós entendemos com isso que nós não estamos indo contra a palavra de Deus, porque a decisão, o decreto, não foi motivado por uma perseguição religiosa. Se a pregação do evangelho estivesse proibida, se as igrejas estivessem sendo perseguidas de fato, nós então poderíamos obedecer a uma autoridade maior, que é Deus. E aí nós diríamos como os apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas a gente sabe que o caso não é esse. Não é exclusivamente as igrejas que estão fechadas. Esse decreto ele não visa uma perseguição religiosa, mas é um protocolo vindo já da Organização Mundial de Saúde, visando o bem da população. Então, vocês conseguem entender a diferença? Enquanto as autoridades não são contrárias à palavra de Deus, o nosso dever é nos submetermos e respeitarmos, é honrarmos e atendermos. O Senhor Jesus nos deu exemplo disso quando nos falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
numa época em que os impostos eram vistos como impostos injustos, pesados. O Senhor Jesus mesmo falou para Pedro: vai lá para você dar um imposto por mim e por você. Ainda que os impostos parecessem injustos, eles não contrariavam a palavra de Deus. O mesmo se aplica para a situação que nós estamos vivendo agora. É bem verdade, Gilmar. Por trás disso tudo, Deus é soberano. E eu tenho certeza de que Deus tem um grande propósito com essa pandemia. Grandes avivamentos, grandes realizações, grandes voltas para a palavra de Deus se deram em meio de crises, de pandemias, de guerras, de assolações e de mortes. Deus às vezes usa coisas terríveis e traz um bem maravilhoso. Só as lições que nós temos aprendido nessa pandemia já servem bastante. Ela, ela nos ensinou sobre as nossas limitações, nos ensinou sobre a importância daquilo que é físico. Nós estávamos entrando num mundo muito virtual, não é verdade? As pessoas estavam distantes. Eu me lembro da época de menino, quando lá em Alto Caparaó, ia na rua de baixo, todo mundo andando, todo mundo conversando. Há um tempo atrás, eu passei pela rua de baixo, lá em Alto Caparaó, passeando, e eu comentei com quem estava ao meu lado: olha só que interessante, está todo mundo lá abaixado usando os celulares. Ninguém está conversando com ninguém, ninguém está falando com ninguém. Isso estava acontecendo até em reuniões. Vamos para uma pizzaria. Chegava lá na pizzaria, estava todo mundo com seu próprio celular, cada um ali mandando mensagens, olhando o Facebook. Então eu vejo que até nisso nós estamos aprendendo. É como se Deus falasse o seguinte: eu vou deixar vocês enjoarem da internet. Eu vou deixar vocês se cansarem do que é virtual e sentirem falta do que é presencial, do que é físico. É uma das coisas que nós temos aprendido nesse período. Mas entrando dentro da nossa lição, nós estamos aí estudando sobre santidade e hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. A nossa lição é a lição de número 10, é a revista Bem-Estar para a Alma, palavra viva da editora Cultura Cristã, e hoje, então, nós temos como texto básico a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. E o apóstolo ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que interessante, nós somos transformados de glória em glória, até o ponto de sermos tal como o Senhor. Nós temos visto acerca da santidade que ela é um processo, ela é um desenvolvimento de todos nós. Ela trata nas nossas vidas como um amadurecimento. E quando nós nos atentamos àquilo que a gente já tem visto nas outras lições, nós temos aprendido o seguinte: nós não podemos parar aonde nós estamos.
nós devemos desenvolver, nós devemos crescer. Isso me traz à mente quando nós visitamos a casa de uma família que tem um bebê, e eu já tive essa experiência, e talvez você que esteja me ouvindo também já teve, quando alguém olha para o nosso filho e diz assim: Nossa, como ele cresceu! Isso nos deixa satisfeitos, não é verdade? Principalmente na primeira fase, quando nós temos aquele bebê conosco, quase nós não notamos o crescimento, o desenvolvimento dele, porque nós estamos todos os dias com ele. Mas uma pessoa que fica, às vezes, aí um mês ou dois sem vê-lo, quando vê, fala assim: Nossa, como ele cresceu! Isso acontece na fase da infância, na fase da adolescência também. Viram para os nossos filhos dizendo como eles cresceram. E isso nos agrada. Nós queremos ver que eles cresceram. A gente olha fotografias e nós fazemos comparações e nós mesmos nos admiramos dizendo como eles cresceram. É claro que vem aquela nostalgia, alguns até dizem: tempo, segura um pouco. Mas nós queremos o desenvolvimento dos nossos filhos, nós queremos o crescimento, porque esse é o processo natural, não é verdade? Patrícia é mãe, sabe bem disso, Cirlei. Nós queremos ver os nossos filhos crescendo. Deus também deseja o nosso crescimento espiritual. Tem muita gente que se converte, que entra para a igreja, que vive uma vida na igreja sem crescimento algum. O apóstolo Paulo, quando escreveu, por exemplo, aos Coríntios, na sua primeira carta, ele disse assim: Olha, eu tive que dar leite para vocês, queria dar um alimento sólido, queria dar uma comida de adulto, mas vocês não conseguiriam suportá-la. Então eu tenho que dar leite para vocês porque vocês não amadureceram. É muito triste quando a gente vê pessoas que não se desenvolvem, pessoas que não crescem, pessoas que não amadurecem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E me vem à mente, para nós entendermos um pouco sobre o crescimento espiritual, duas figuras, dois discípulos, dois apóstolos, Pedro e João. Em Atos, no capítulo de número 3, nos primeiros versículos, nós temos o seguinte registro. Você atenta aqui, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler esses primeiros versos aqui que dizem assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha só que interessante. Será que você pode virar para as pessoas que estão ao seu redor e dizer, tal como Pedro e João: olhe para nós? Testemunho é algo importante, mas é tão difícil, não é? Quantas vezes nós temos dificuldade? Me chama a atenção quando João e Pedro olham para aquele coxo e diz para ele o seguinte: olhe para nós. E logo em seguida, eles ofereceram para aquele coxo aquilo que eles tinham de mais importante, de mais valioso, algo que sobressaía a prata e o ouro, algo que refletia nas suas faces. Cristo Jesus. O crescimento de Pedro e João foi algo extraordinário, porque Pedro e João são pessoas como nós, de carne e osso.
ou no meu caso, que não sou muito gordo, de pele e osso como nós, de carne e sangue, pessoas comuns. Quando a gente olha o Pedro e o João aqui dizendo para esse coxo, olha para nós, nós quase nos esquecemos de quem era Pedro e João no passado. Quando a gente olha para João, o discípulo amado, nós nos esquecemos de como ele teve que amadurecer e crescer. Quer ver um exemplo? O evangelista Lucas, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 51, nos mostra uma situação assim bem interessante. Diz assim: E aconteceu que, ao se contemplarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Esse João, que é o discípulo amado, esse João tão tranquilo, é o João que virou para Jesus e falou assim: Senhor, o Senhor quer que a gente manda cair fogo do céu sobre esses samaritanos? Sujeito vingativo, uma atitude bem infantil. Eu tenho um sobrinho que quando você faz alguma coisa com ele e ele fica com raiva, ele fica aborrecido, ele vira e fala assim: ah é? Ah é? E tenta revidar, e tenta dar o troco. Ele diz: ah é? Ah é? E sai. Ele é pequenininho, tem 3 anos de idade. O João aqui está fazendo igual ele. Ah é? Ah é? Vocês não receberam a gente não? Nós vamos mandar fogo do céu cair. Olha que atitude infantil. Dá para imaginar que esse era o apóstolo João? Um homem egoísta e inocente demais. Lá em Marcos, capítulo 10, eu já te dou a palavra, Cirlei, e entro respondendo a sua pergunta, mas só voltando no João, lá no capítulo de número 10 de Marcos, olha só o que que João faz, junto com seu irmão Tiago. Eles chegaram para Jesus falando assim: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. O que João e Tiago fizeram aqui foram chegar diante de Jesus dizendo: Mestre, ó, nós somos os melhores. Quando o Senhor estiver na sua glória, eu quero sentar à sua direita e o meu irmão vai assentar à sua esquerda. Olha que egoísmo, eram 12 discípulos, mas eles queriam a preferência. Olha a inocência deles, porque Jesus vira para eles e diz assim: Vocês têm condições de beber o meu cálice? De receber o meu batismo? Já viu quando você fala uma coisa para uma criança, ela responde: Ah, eu faço. Ah, eu dou conta. Ah, eu consigo. Mas nem sabe do que está falando. Era o caso de João ali. Eles não tinham condições de beber aquele cálice, porque o cálice que Jesus se referia era o seu destino, era a sua morte cruenta, era tudo aquilo que ele iria padecer lá na cruz.
Isso era o cálice e o batismo que Jesus se referia. E eles disseram de peito aberto: não, a gente dá conta. E eu fico pensando aqui em Jesus olhando com carinho para eles e dizendo: ah, vocês não sabem o que que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque, na verdade, quem vai estar à minha esquerda e à minha direita são dois malfeitores, são dois ladrões que vão ter uma morte terrível como a minha. E isso vocês não vão ter condições de suportar. Mas eles, né, acharam que podiam. Na verdade, eles nem entendiam o que, que era o beber do cálice e o que era participar do batismo de Jesus. Esse é o João discípulo, esse é o João amado. Um sujeito que a gente vê aqui vingativo, um sujeito egoísta e um sujeito inocente demais. Criança espiritual. Mas João não ficou nisso. João cresceu, João desenvolveu. O João que nós vemos no Evangelho não é o mesmo João que nós vimos aqui no livro de Atos, que diz: olhe para mim. E muito menos o João que nós encontramos lá nas suas cartas, que se encontram lá no final da Bíblia, quando ele nos ensina o amor, quando ele diz assim: lembra daquele homem vingativo? Lembra daquele homem que pediu para cair fogo do céu? É aquele homem que agora está dizendo assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, olha só, naquela época havia um ódio entre judeus e samaritanos. Naquela época, João virou para Jesus e disse: põe fogo nos samaritanos. Agora, esse mesmo João, amadurecido, crescido, está falando assim: olha, quem odeia o seu irmão está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. E aí no verso de número 12 ele fala assim: filhinhos, eu vos escrevo. Olha só que ternura, filhinhos. Um homem que queria que caísse fogo do céu agora está falando: meus amados, meus irmãos, meus filhinhos. Inclusive, se você lê a carta de João e contar quantas vezes ele fala em amor, amados, quantas vezes ele usa termos ternos, com ternura, com atenção, você se espanta. Você diz: olha, esse João da epístola não é o João das cartas. Por que que isso aconteceu? Mudança de vida, mas não somente mudança de vida, mas crescimento, porque João já era discípulo de Jesus, mas ele ainda estava engatinhando, ele ainda estava aprendendo seus primeiros passos, e nós também somos assim. Nós não precisamos morrer sendo quem nós éramos antes. Nós não precisamos continuar carregando as nossas mesmas mazelas. Esse negócio de que eu nasci assim, de que eu sou assim, eu vou ser sempre assim, isso é mentira do diabo. Porque o Espírito Santo vai agindo em nós justamente para nos esvaziar de nós mesmos e para nos encher daquilo que é a graça de Deus, para que possamos frutificar no Espírito. A Cirlei colocou aqui para nós que Deus é o único que conhece o pior de nós e mesmo assim nos ama. Isso nos ajuda a repensar o nosso crescimento espiritual diante de Deus. Olha, muito bem colocado, Cirlei. Inclusive, esse é um dos pontos que nós vamos ver lá na frente, sobre a resposta que nós damos a esse amor de Deus, de nos aceitar tal como somos. E aí vem uma pergunta, difícil mesmo. O que temos para oferecer reflete a vontade de Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer. É uma pergunta
interessante porque João virou e disse: Olha para nós. Será que nós podemos virar para essas pessoas e dizer: Olhe para nós? Agora, o João que disse: Olha para nós, foi um João que teve problemas no passado. Foi um João vingativo. Foi um João muito bravo. Foi um João egoísta. Foi um João muito inocente. Foi um João que não sabia nem o que pedia para Jesus, mas foi um João que amadureceu e cresceu ao ponto de dizer: agora eu tenho condições de ensinar, agora eu tenho condições de ajudar, porque lá atrás eu fui ajudado, porque lá atrás eu aprendi, porque na verdade a vida cristã é uma vida de crescimento, de desenvolvimento. E quando nós temos a humildade necessária para crescer e para querer crescer, e para nos humilhar, nos submetemos a Deus, pedindo a Deus: Senhor, me ajude. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou. Ó meu Senhor, nós crescemos. João é um exemplo disso. Mas quer ver outro exemplo? Quem é que estava com João lá naquele tempo? Quem é que disse com João: Olha para nós? Isso mesmo, foi Pedro. Quando a gente olha o Pedro, discípulo de Jesus, o Pedro que estava andando com Jesus, e olhamos agora esse Pedro no templo dizendo: Olhe para nós, nós também tomamos um susto. E a gente chega a dizer assim: será que esse é o Pedro lá de trás? Porque pensa bem, quem era o Pedro, discípulo de Jesus? Era aquele sujeito colérico, era aquele sujeito apavorado, era aquele sujeito impaciente, era aquele sujeito agressivo. Não foi ele mesmo que cortou a orelha de Malco? O sujeito que saiu igual doido lá com a espada na mão, cortando a orelha do outro. Esse Pedro é o Pedro que negou Jesus. É aquele Pedro que virou e falou assim: Ó, eu não conheço esse homem. Não somente uma, mas 3 vezes ele negou a Jesus. Talvez Pedro fosse aquela pessoa da qual você diria: eu não posso contar com ela, não. Esse sujeito não merece uma segunda chance. Quando Jesus mais precisou dele, ele virou as costas. Esse Pedro não vai mudar, não. Esse Pedro, ele é muito estabanado. Pedro é aquele que não tem paciência para nada. Ele viu Jesus no mar, ele já se atirou lá e falou assim: Senhor, deixa eu ir ao seu encontro. Senhor, se for preciso, eu vou ser encarcerado com você. Ele é aquele que arranca a espada da bainha e dá a espadada na orelha do servo. É aquele sujeito que não respira. É aquele sujeito que não para pensar. Não é aquele sujeito bravo. Esse não muda de jeito nenhum. Esse Pedro não tem jeito. Eu não sei nem por que Jesus escolheu ele. Não sei nem por que ele está no meio dos discípulos. Talvez eu e você diríamos isso. Mas esse é o Pedro que está lá no templo dizendo: olhe para nós. Porque olhando para nós, você vai estar olhando para Cristo. E é interessante que esse Pedro que nós vimos lá no templo, esse Pedro que antes era um Pedro impaciente, um Pedro bravo, um Pedro que negou a Cristo, é um Pedro diferente. E a gente observa isso quando a gente começa a analisar a própria carta que ele escreveu. Nós temos 2 cartas de Pedro na Bíblia. E quando nós olhamos para essa carta, por exemplo, no capítulo de número 2 da sua primeira carta, no versículo 20, ele diz assim, vou ler um pouco antes para a gente entender melhor. Ele diz assim: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato.
que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Porque que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Olha o Pedro agora ensinando a paciência. Pedro é aquele sujeito que era conhecido nos evangelhos como um sujeito impaciente, como um sujeito desesperado, um sujeito estabanado. Agora ele está ensinando a suportar com paciência. Aquele Pedro bravo que puxava a espada da bainha, é o Pedro que agora no capítulo de número 3, no versículo de número 15 e 16, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele continua dizendo: fazendo todavia com mansidão e temor. Dá para acreditar? Aquele Pedro tão bravo agora dizendo: vamos agir com mansidão. Quer ver um pouco mais de reviravolta? O Pedro que negou a Jesus. O Pedro que não valorizou o nome de Jesus. O Pedro que foi conhecido como aquele que negou a Jesus. Quando ele agora escreve a sua carta, lá no capítulo 4, no versículo 14, 15 e 16, ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Aquele que estava com vergonha, aquele que estava negando, aquele que tinha medo de confessar o nome de Cristo no meio daquelas pessoas, naquele pátio, ele agora diz: antes glorifique a Deus com esse nome. Eu fico imaginando um monte de gente falando assim: esse Pedro, ele nunca vai poder pregar sobre o nome de Cristo, sobre valorizar o nome de Cristo, porque ele negou a Jesus, ele negou esse nome, ele não foi capaz de sofrer, de suportar por esse nome. Mas olha a carta de Pedro, é sobre isso. Ele está pregando sobre não negar a Cristo. E sabe por que ele pode fazer isso? Porque aquela negação ficou lá no passado. Aquela negação foi uma página virada. Pedro cresceu. E a vida cristã é uma vida de crescimento, é uma vida de desenvolvimento. É um crescimento equilibrado que envolve verdade, experiência e razão. O autor da lição, ele trata disso falando que a vida de consagração a Deus requer de cada um de nós um interesse equilibrado no crescimento que envolva verdade, experiência e ação. E isso é muito importante, porque o nosso crescimento ele só vai existir se tiver um bom fundamento. Não adianta você querer ter uma experiência com Deus sem você de fato conhecer a Deus. E não adianta você querer conhecer a Deus se não for através da sua palavra. Tem muita gente aí procurando de maneira mística, de maneiras sobrenaturais, de maneiras imediatistas, conhecer a Deus. E acabam se frustrando. Eu já vi muita gente, eu vou buscar experiência com Deus e querer se envolver com Deus, e agora eu estou mergulhando na onda do Espírito, e agora o Espírito vai me revelar, e eu agora tenho experiência de Deus porque o Espírito me revela, e eu nem preciso mais da palavra de Deus. Infelizmente, tem pessoas chegando a esse ponto. E dali a um tempo você vê que essas pessoas são como aquela semente plantada no solo rochoso. Porque tem muita empolgação,
recebe a palavra com muita alegria, mas não tem raiz. E justamente porque não tem raiz, quando elas despontam, o sol queima. Elas não aguentam as adversidades, os problemas, as dificuldades, porque não tem raiz. É o contrário do justo, que é comparado a uma árvore frondosa, conforme nos diz o Salmo 1, mas que tem as suas raízes nas correntes. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água e no devido tempo dá o seu fruto. Tem raiz, tem solidez, suga os nutrientes de uma fonte boa. O crescimento espiritual se dá através da verdade, do conhecimento da verdade, e isso é impossível à parte da palavra de Deus. Mas o crescimento espiritual não é somente conhecimento teológico, não é somente um conhecimento acadêmico, porque, por outro lado, tem muita gente que conhece muito a palavra de Deus, mas não tem vivência com Deus, não tem experiência com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem prazer com Deus. E é interessante que, voltando no Salmo 1, essa árvore frondosa, o justo, ao mesmo tempo que ele tem uma boa raiz, ele suga de uma boa fonte, ele também tem prazer na lei do Senhor. Não é algo simplesmente para a mente, mas é algo que alcança o coração. Não é uma religiosidade fria, não é uma religiosidade formal, mas é realmente o desejo de se envolver, o desejo de experimentar. E como é bom quando nós conciliamos a verdade com o relacionamento. E isso nos leva à ação, ao praticar. É a mente, o coração e as mãos. Isso é um crescimento espiritual sadio. Vai envolver a sua mente, vai envolver o seu coração, mas também vai envolver as suas mãos. No último ponto da nossa lição, o autor ele vai trazer para nós algumas afirmações teológicas sobre a santidade. E eu vou compartilhar com vocês, inclusive uma delas está ligada àquilo que a Cirlei nos disse um pouco antes. Quais são as afirmações teológicas? A primeira é que a natureza da santidade é a transformação por meio da consagração. Nós, pela ação do Espírito Santo, nós nos tornamos como aquele a quem contemplamos, à medida que assimilamos aquilo que diz o Evangelho. De que nos separamos, porque a santificação ela é um processo que envolve a participação humana. E você tem que realmente entender isso e você dizer: eu me consagro. Como diz aquele hino, eu me consagro a ti, Senhor. O contexto da santidade é justificação por meio da fé em Cristo. A santificação ela não é a base para a justificação. Tem muita gente que acha que é santo para alcançar o céu, é santo para alcançar a salvação. Mas, na verdade, não é isso que acontece. A santificação ela não é base pela justificação, é o contrário. A vida de santificação pressupõe a justificação, é uma resposta de gratidão a Deus, é aquela resposta de gratidão que a Cirlei falou um pouco antes. Aqueles que estavam aqui conosco viu o comentário dela, que nos mostra qual é de fato o contexto da santidade. É como nós costumamos dizer, que nós procuramos uma vida santa não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Para sermos condizentes, coerentes com o nosso novo estado.
Em outras lições, falando da santidade, a gente deu um exemplo que ilustra isso. O pessoal aí está na época da colheita. Gilmar está apanhando muito café aí, Gilmar? Imagino que esteja, não é verdade? Você deve chegar em casa bem sujo. E com certeza a roupa que você usa para trabalhar, se você está trabalhando na lavoura, né? A gente está falando assim, nem sabe. Mas a gente que é do contexto rural, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Nós chegamos em casa com a roupa suja, com aquela roupa mais velha, e aí nós tomamos um banho. E quando nós tomamos um banho, nós colocamos uma roupa limpa. Agora, você já viu uma pessoa tomar um banho bem caprichado, dar aquela limpeza, colocar aquela roupa limpinha e nova para dizer: eu vou apanhar café? Não estou dizendo que apanhar café é uma coisa ruim, não. O que eu estou querendo dizer é que ninguém se limpa para fazer algo que vai sujar lá na frente. Da mesma forma, a santificação. Nós fomos lavados justamente para andar de acordo com esse novo parâmetro de santidade. Nós somos lavados agora para evitarmos a sujeira. Se nós estamos limpos, nós vamos evitar tudo aquilo que venha nos contaminar, nos sujar. Não é verdade? Ninguém em sã consciência fala assim: eu vou tomar um banho para eu pular naquele poço de lama. A raiz da santidade, essa é a nossa terceira afirmação teológica, é a crucificação e a ressurreição com Cristo. É entender que a base da nossa santidade é o fato de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. De que nós morremos para o pecado, a fim de vivermos para Deus. E quem é o agente da santidade? O agente da santidade é o Espírito Santo que em nós habita. Nós temos essa participação, nós temos esse suporte dado. O próprio Deus se envolve conosco, nos capacitando à santificação. Agora, isso não nos isenta da nossa participação. Inclusive, a quinta afirmação teológica que o autor coloca aqui é que a experiência da santificação requer esforço e conflito. Mesmo tendo, mesmo tendo o Espírito Santo pronto, a carne é fraca. Nós temos inclinações pecaminosas. É por isso que Paulo fala assim: olha, se alguém está de pé, vede para que não caia. Porque existe a possibilidade do pecar. Esse mesmo Paulo que fala: que luta que eu tenho comigo mesmo, miserável homem que sou. Nós temos uma luta, nós temos um desafio. Nós não somos perfeitos, mas nós alcançamos a perfeição. Nós visamos a perfeição e sabemos que um dia seremos perfeitos, tal como o Senhor Jesus. Por conta dessa ação de Deus em nós e também pela certeza de que aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Nós não estamos fazendo um serviço inútil. Quando nós desenvolvemos a nossa santidade, quando nós exercemos o nosso papel rumo à santificação, querendo ser perfeitos, nós não estamos jogando tempo fora. Nós não estamos num esforço inútil, porque nós sabemos que Deus há de completar essa boa obra e de que nós seremos um dia santificados plenamente, inclusive incapazes de pecar. A sexta afirmação teológica que nos traz o autor da lição é a de que a regra da santificação é a lei de Deus. A lei de Deus, por um lado, nos mostra o quão miserável nós somos.
o quão pecadores nós somos, o quão incapazes nós somos de cumprir perfeitamente a lei. É verdade. E Paulo nos mostra isso principalmente na carta aos Romanos. Mas a lei de Deus, ela deve ser o nosso prazer. A lei moral de Deus deve ser o nosso alvo. E nós devemos, dia após dia, manhã após manhã, estarmos em conformidade com a lei de Deus. A última afirmação teológica, e não menos importante do autor, é a de que o coração da santidade é o espírito de amor. E olha, é interessante que o propósito do amor é engrandecer a pessoa amada. O amor, ele é um compromisso responsável no sentido de agir de forma perseverante, inteligente e altruísta. A nossa motivação deve ser amor a Deus. O coração da santidade tem que ser um espírito de amor a Deus. E esse amor de Deus deve também nos transformar em pessoas que amam os semelhantes. Eu acho muito estranho a santidade que nos faz presunçosos, a santidade que nos faz arrogantes, a santidade que nos faz andar de nariz empinado, a santidade que nos faz olhar para o outro como se o outro fosse indigno, a santidade que nos faz achar melhores que o outro, porque a santidade ela tem que produzir em nós amor. E o nosso exemplo máximo de santidade, sendo aquele que de fato não pecou, era aquele que se compadecia, era aquele que amava, era aquele que se assentava com pecadores e publicanos. E quando era questionado, então dizia o seguinte: olha, entendam o seguinte. O reino dos céus é igual àquela pessoa que está procurando a dracma perdida. O reino dos céus é igual àquela pessoa que está procurando aquela ovelha perdida. E no reino dos céus haverão pessoas tais como aquele filho pródigo que gastou tudo, mas se arrependeu, voltou e houve grande júbilo por conta do retorno. O coração de Jesus era um coração amoroso. Ele não se achava melhor que aqueles publicanos e pecadores, mas ele se envolvia com eles, não para pecar com eles, mas para trazê-los, para resgatá-los, para mostrar o que é a graça de Deus que nos alcança mesmo quando nem temos a consciência de que estamos perdidos como aquela dracma. A graça de Deus que nos alcança quando não teríamos condições de retornar, tal como aquela ovelha perdida. A graça de Deus que nos alcança mesmo quando nós não temos mérito e dignidade nenhuma, tal como aquele filho pródigo. Isso é o caminho da santidade. É o de desenvolver a misericórdia, o amor e se compadecer. Assim foi Jesus. Ele não isentava as pessoas da obrigação de viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Ele não dava liberdade à pessoa para continuar no pecado, mas era aquele que dizia, vai e não peques mais. Mas era aquele que estava disposto a oferecer o perdão e oferecer a oportunidade da salvação daquela pessoa. Era aquele que dizia de maneira alegre, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Quando todos olhavam para aquele homem dizendo, esse não merece, nós somos muito melhores do que ele, Jesus vai lá, come com ele, se alegra com ele, busca ele e depois demonstra a felicidade pela sua salvação. Amor na prática, assim como o amor sacrificial de Cristo. É verdade. A santidade ela exige de nós sacrifício. E nós temos em Cristo o maior exemplo de amor sacrificial.
de amor incondicional, de alguém que se submeteu à vontade do Pai e cumpriu essa vontade do início ao fim e que demonstrou na prática o amor. Muito bem colocado, Silvana, é verdade. Ah, eu queria que a gente concluísse a nossa lição sobre crescimento entendendo o seguinte: não existe crescimento sem amor. Não existe crescimento sem o conhecimento da verdade. Não existe crescimento sem envolvimento com Deus. Não existe crescimento sem olhar para o próximo, sem ter empatia, sem querer resgatar. Não existe crescimento individual, mas nós crescemos como um corpo, como membros de um corpo. E aí eu queria que você imaginasse a figura do corpo, tal como disse o apóstolo Paulo. À medida que alguns membros crescem, os outros crescem também. Imagina se só crescesse uma mão e a outra não crescesse. Se crescesse os membros superiores, mas não crescessem os membros inferiores. Se o crescimento fosse desproporcional, nosso crescimento, a santificação, ela é de fato individual, ela é um processo, é uma responsabilidade nossa enquanto pessoa, mas ela não deixa de ser um compromisso coletivo. E é por isso que é tão importante a igreja, é tão importante a família na fé. É por isso que nós somos chamados a confessar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a suportar uns aos outros, porque nós crescemos e nós somos também canais de crescimento na vida de outros, que também, por sua vez, são canais de crescimento na nossa vida. E é assim que tudo se transforma, conforme a vontade daquele que é o cabeça, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo máximo de santidade e amor sacrificial. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Mesmo na pandemia, nós temos aí a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, de compartilharmos a palavra de Deus. Agradecer aos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, aos irmãos que participaram com as suas contribuições, com seus comentários, com as suas perguntas. Antes de nós encerrarmos, nós vamos orar daqui a pouco. Mas nós queremos dar aí a oportunidade, talvez ficou alguma dúvida, alguma coisa na nossa lição para ser esclarecida, o momento é oportuno. Nós estamos aí já na lição de número 10. Todas as lições foram dadas de maneira online. Nós começamos essa revista na pandemia e parece que nós vamos terminar também desse período. Não sei, Deus espere que não. Bom seria se já estivéssemos na igreja na próxima lição. Mas a gente não sabe como que vai ser. Até lá, nós vamos seguindo dessa forma, mas com os corações gratos a Deus, porque Deus nos dá esse recurso, porque os irmãos têm participado conosco, e que Deus, assim, os abençoe rica e poderosamente. Vamos orar nesse instante? Senhor eterno, Deus amado, graças nós te rendemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de, assim, falarmos da tua palavra, de aprendermos, não daquilo que é nosso, mas daquilo que vem do Senhor. Somos chamados ao crescimento espiritual. Nós fomos regenerados, justificados, a fim de crescermos, de desenvolvermos. Ajuda-nos, ó Deus, porque dependemos de Ti. É tão bom, Deus, olhar para a palavra de Deus e ver exemplo de pessoas que cresceram, pessoas que foram transformadas, de ver pessoas antes tão duras, agora pessoas mansas, pessoas impacientes, agora pessoas longânimas, pessoas desesperadas, agora pessoas temperadas.
É o fruto do teu Santo Espírito que age, que agiu naqueles corações e que também age nos nossos. Por isso, ó Deus, tira de nós todas as desculpas, os nossos relacionamentos, na nossa caminhada. Porque muitas vezes nós dizemos: ah, eu sou assim, eu não mudo. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Ah, minha família é desse jeito, isso é coisa de família. Ajuda-nos a entender que a transformação do teu Santo Espírito é uma transformação de corpo e alma, de forma integral. A tua palavra restaura-nos por completo e o teu Santo Espírito frutifica em nós. Ajuda-nos nesse crescimento, para que dia após dia possamos estar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, a capacidade, não por orgulho ou pretensão, mas movidos pelo amor, de olhar para as pessoas dizendo: olhe para nós, veja em nós a Cristo, que possamos, ó Deus, ser reflexos do Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas e de maneira muito especial oramos em favor da Tua igreja. Colocamos, ó Deus, de maneira particular a vida do irmão da Edilaine, da nossa igreja, a Tua serva, ó Deus, que tem precisado tanto do Teu auxílio, da Tua força. Tão difícil às vezes, ó Deus, para nós nesse período estarmos mais próximos, mas o nosso coração sente e o nosso coração clama a Ti, que o Senhor se faça presente na sua vida, fortalecendo-o e abençoando. Senhor Deus, com a dona Salvina, na sua recuperação. Senhor Deus, com o seu neto Maurício, que hoje completa mais um ano de vida. Obrigado a Deus por essa vida, que completou, na verdade, ontem, mais um ano de vida. Senhor Deus, com a dona Otacília. Senhor Deus, com o Sonivaldo e com tantos outros irmãos queridos da nossa igreja. Outros irmãos, ó Deus, que nós não temos tido muito contato e que nos deixa, às vezes, assim, com aquela sensação de saudade tão aguçada. Ah, Pai, queremos estar juntos novamente e pedimos também a Tua ação, a Tua intervenção, para que esta epidemia, esta pandemia, este problema possa ser solucionado. Dá-nos a sabedoria necessária, ó Deus, para atravessarmos esse problema com maturidade espiritual. É o que nós rogamos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente cada irmão. Sônia, um abraço para você. Deus abençoe a sua vida, Dona Dorca, São Paulo. Manda um abraço, Sônia, para o Newton. Cleusa, muito bom tê-la aqui conosco. Silvana, sua presença sempre é muito boa. E o seu comentário foi um comentário só, mas que comentário oportuno. Venha mais vezes e compartilhe mais vezes, porque nós sabemos o tanto que você tem a nos ensinar. Aparecida Faria, Aparecida Pacheco e tantos outros que estiveram conosco. Família do Sogenes, que está lá agora nos assistindo. Chegaram agora, ó, vocês assistirem para trás, vocês vão ver que nós falamos do Miguel hoje, viu? Cirlei, Gilmar, Kendria, Deus abençoe. Tia Amélia, que bom vê-la por aqui. Xará e Edir, que saudade de vocês. Deus os abençoe ricamente. Amém.